Bom, é importante a gente ter uma noção do que é esse processo autodestrutivo. Quando a gente fala de uma forma, não entende o que está por trás dessas palavras. Então, quando a gente fala que a suicidologia tem como finalidade estudar, compreender os processos que levam uma pessoa a tentar contra a própria vida. Esses processos autodestrutivos, ele é uma condição que esta pessoa, dentro de um processo gradativo, que vai se definhando. Então, é um ser humano que está em sofrimento, é um ser humano que está em angústia, é um ser humano que perdeu esperança, é um ser humano desmotivado, é um ser humano que não vê mais sentido na vida. Por isso que ele busca achar que a única solução para este momento de desespero é a morte. Então, quando a gente busca compreender este fenômeno tão complexo, existem duas possibilidades que o curso proporciona, que é a prevenção e a pós-venção. A prevenção, além de compreender esses processos, para a gente desenvolver debates, programas como esses de orientação, a gente prepara também os profissionais da área da saúde como acolher esse indivíduo que está dentro desse processo. Porque a gente tem uma noção muito simplificada quando eu vejo alguém que está sofrendo e achar que aquele sofrimento é muito pequeno. Talvez, da minha perspectiva, sim. Eu consigo me distanciar vendo desta forma. Então, a ideia da suicidologia é desenvolver acolhimento, desenvolver estrutura emocional para que nós possamos lidar com esse ser humano. Então, esse é um ponto da suicidologia. A pós-venção, que é uma sequência também de estudo, que é tão importante quanto na primeira parte da prevenção, é a pós-venção. O que é a pós-venção? Só para título de curiosidade, se a gente pegar um grupo de 100 pessoas aqui, desse grupo de 100 pessoas, 17, em algum momento da vida, vai pensar em tirar a própria vida. 5 vão planejar. 3 desse grupo vão, de fato, consumar o ato. E quando a gente fala na pós-venção, nós estamos pensando na família que perdeu um ente querido, que está impactado. O que é impactada? Outra palavrinha muito importante a gente entender. Impactada, ela está totalmente desarmonia com aquele mundo que ela estava acostumada. Após a perda de alguém, é o que a gente fala, o mundo daquela família, o mundo daquele ambiente social que aquela pessoa fazia parte, desorganizou. E é aí que começa um outro processo de adoecimento. Porque como lidar com a perda, como lidar com aquele peso de saber que alguém da minha família tirou a própria vida. E aí gera um efeito em cadeia que afeta a própria pessoa e também todas as outras que estão vinculadas a ela. Então, a pós-venção foca em grupos como estes para tentar dar esse apoio, dar esse suporte, buscar ressignificar essa história, essa perda e tentar, juntos, com profissionais, encontrar um novo sentido, um novo rumo, uma nova forma de viver, apesar dessa perda. Uau! Acho que você que está acompanhando aí teve a sua visão ampliada sobre esse assunto. Aliás, durante a semana, ao conversar com o doutor e perceber que, por exemplo, uma das linguagens adequada é dizer, não que a pessoa cometeu suicídio, mas intentou contra a própria vida, né? Então, veja a importância desse assunto, pois você pode ser uma pessoa que pode ajudar muitos outros que estão passando por esse momento difícil, no caso da pós-venção, acolher, ajudar. Então, veja a importância desse momento aqui. Doutor, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Agora que o senhor já ajudou a gente a entender um pouquinho mais desse assunto, como a pandemia de Covid-19 impactou as pessoas, principalmente nesse tema do suicídio? Certo. Realmente, a pandemia ainda está em processo ainda.
E quando a gente pensa nesse termo suicídio, como eu coloquei na resposta anterior, é um fenômeno muito complexo. A gente fala que o suicídio não tem uma única causa, ele é multifatorial. Ele é um ato individual, porque a pessoa ela tenta contra a própria vida. Só fazendo parênteses, você trouxe um termo para quem está aqui acompanhando, você que está aí ouvindo em casa. No podcast eu explico bem um pouco esse conceito, porque existe um equívoco em utilizar o verbo cometer, né? Bom, quem quer saber mais, está lá no podcast para saber. Fechando parênteses, o suicídio ele tem realmente essa particularidade de ser um ato individual. No entanto, esse indivíduo está dentro de um coletivo, ele está dentro de uma sociedade. Pensando dessa perspectiva, a gente tem que entender, então, que sociedade é essa? Na história, existem vários escritores, pesquisadores, e tem um sociólogo bem específico, que no século XVIII ele escreveu um livro chamado O Suicídio. Ele é um sociólogo, chama-se o autor, né, o Émile Durkheim. Na época, pela estrutura de formação, ele buscava entender como que a sociedade podia influenciar nos comportamentos das pessoas suicidas. Então, quando você traz a questão da pandemia, vamos lá, nós estamos ali vendo que há um indivíduo dentro desse sistema. Que sistema é esse, né? Totalmente desorganizado, que aconteceu com a pandemia. Em 2020, pesquisas, né, tanto nacionais quanto internacionais, levantaram uma bandeira que teria um sério perigo de aumento de uma forma assim vertiginosa de suicídio. Mas por que em 2020, lá por volta de março, em abril, essas pessoas levantaram essa bandeira? Na história, quando a gente estuda essas mudanças, vamos assim, abruptas na sociedade, vê como uma consequência também um aumento grande do suicídio. Então, tem pesquisas que, em 3 eventos marcantes na nossa história, tem isso comprovado. Em 1918, com a gripe espanhola, naquele período, muitas pessoas atentaram contra a própria vida. Em 1930, com a quebra da Bolsa de Nova York, também houve computado, registrado um aumento muito grande globalmente do número de suicida. 2008, com a crise financeira nos Estados Unidos, também houve um aumento muito grande. Então, diante dessa perspectiva histórica, esperava que, nesse período, também começasse a ter um efeito em cadeia nesse sentido. Estávamos, né, todas as pessoas que trabalham com essa área, né, médicos, psiquiatras, áreas da saúde, estavam preocupados com relação a isso. Todavia, em 2021, foi feita uma outra pesquisa, um jornal, isso são dados de um jornal americano que trabalha especificamente sobre esse tema. E em 2021 foi feito agora, recentemente, em abril, uma pesquisa que não houve um aumento, né, revertendo um pouco essa lógica. E, de fato, né, não temos como afirmar que determina uma condição catastrófica, como foi a pandemia, que vai gerar esse espaço para levar as pessoas a tentarem contra a própria vida. E aí levanta-se, então, por quê? Né? Por que não houve um aumento? Só um parênteses, não vem ao caso aqui detalhar, o Japão foi o único país que explodiu o número de casos. Mas lá tem uma outra especificidade que contribui, não apenas na pandemia, mas para outros fatores, para eles terem sempre um número elevado de suicídio. Mas, fora o Japão, todos os outros países não tiveram aumento. Um dos fatores, apesar do isolamento, o distanciamento social, não teve isolamento social. É diferente essas duas palavras. Existia o distanciamento, eu estava em casa. Agora, em razão da possibilidade do contato midiático, as redes sociais, favorecia esse tipo de contato. Então, saber como você está, onde você está, como que você está lidando, poderia ter facilitado essa convivência.
Agora, o que a gente está estudando, vendo, é o pós-pandemia. Aí sim levanta uma grande preocupação. A gente viu que a pandemia gerou um estrago muito grande na sociedade, nessas dinâmicas, perdas de emprego, perdas financeiras, essa desorganização, onde as pessoas, inclusive muitos ainda vivem nessa condição de estar trabalhando em casa, fazendo vários papéis. Notamos com isso uma grande quantidade de pessoas começando a entrar numa crise, entrando num processo de adoecimento, como depressão, ansiedade. Esse período de pandemia, assustadoramente, aumentou o número do consumo de medicamentos psicotrópicos, que são medicamentos vinculados para a ansiedade e para a depressão. Então, nós estamos vendo uma bolha que, em algum momento, vai explodir. E não sabemos, né, o impacto. Por isso, a importância de abrir espaço como esse, falar sobre esse assunto, para que as pessoas não esperam essa bolha explodir, mas que já comecem a notar que não estou legal, deixa eu procurar ajuda, deixa eu entrar em contato com alguém que possa me ajudar. Esse é um ponto muito importante. Uau, né? Eu acho que você, assim como eu, está surpreso, boquiaberto, com tantas informações úteis, né, sobre isso. Um dado que o senhor falou, doutor, que eu fiquei pensando aqui, sempre quando há essa ruptura, né, mudança traz medo, né, mudanças trazem medo, né? E veja aí a importância de como nós sempre salientamos aqui da questão da esperança, e é justamente essa pergunta que daqui a pouco eu vou fazer para o senhor, mas veja a importância também da confiança em Deus, mesmo em meio a essas mudanças abruptas. Porque pode estar alguém aí acompanhando a gente, que está desempregado, está passando por alguma dificuldade. Veja, Papai do Céu está contigo, está contigo. Suicídio não precisa ser, né, a escolha, né, a escolha a ser tomada. Há outras possibilidades, e este é o programa que nós vamos abordar isso. Então, não saia daí. Se você tem algum amigo que você sabe que está num quadro bem deprimido, né, que apresenta cada vez mais riscos à sua saúde, por favor, compartilhe esse link para que ele possa ter acesso a essa mensagem que é tão relevante. Doutor, vou fazer uma outra pergunta aqui para o senhor, relacionado ainda a esse tema. Quais barreiras podem atrapalhar no auxílio a uma pessoa que tenta o suicídio? O que é que pode atrapalhar nós que tentamos ajudá-lo, né? Que barreiras? Quando você citou aqui um conteúdo referente ao modo de falar, como isso pode impactar, nós estamos falando de um assunto que ele é um tabu, porém, né, os últimos 5 anos que esse assunto começou a abrir espaço. Então, nós estamos falando de um tema que, por si só, já gera uma barreira. Então, abrir espaço como esse não é comum. Há 5 anos que nós começamos, através das redes sociais, outras instituições, escola, porque começamos a ver números aparecendo. Teve recentemente, falo 3 anos atrás, na escola, 2 escolas em São Paulo, que ocorreram 2 adolescentes, quase que no mesmo mês, tiraram a própria vida. Então, a partir disso, já começa uma mobilização. A televisão começa a falar, né, a instituição da igreja começa a dar espaço para falar sobre isso. E um ponto muito importante, que, inclusive, né, é considerado como um mito, ou se falasse, intensificaria, contribuiria para a pessoa se atentar para a fé. Então, silêncio nesse assunto. As próprias políticas públicas, né, nós estamos falando em 2000, hoje em 21, mas em 2015 que começaram a dar espaço para isso. Não sei se vocês aqui que estão presentes, você aí que está nos acompanhando, já ouviu falar do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo começou em 2015, que é o período do ano, né, que de ordem global, né, que é considerado o dia 10 de setembro, o dia que foca, né, a prevenção ao suicídio.
Então, em 2015, que começam a aparecer esse tema. Então, um dos tabus é isso, a informação. Não chega a informação correta, não chega o espaço, né, para as pessoas entenderem que podem buscar ajuda. Essa é uma barreira. Outra barreira é o próprio preconceito, né, de achar quem age, né, se tenta contra a própria vida, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa que não teve capacidade de resolver os problemas. Esse julgamento moral entre capaz e incapaz, certo, errado, fraco, forte, também é uma barreira da pessoa procurar ajuda. Então, quando a gente busca, né, interromper isso, facilita para que as pessoas que estão dentro de um quadro de adoecimento possam procurar ajuda. Você citou a igreja. De fato, tem muitas pesquisas indicando que o convívio social, em qualquer tipo de instituição, é uma forma de acolhimento. Então, quando a gente incentiva, venham para cá, frequentam a igreja, nós estamos exatamente abraçando, acolhendo essas pessoas. E quando eu desenvolvo um ato coletivo, isso também favorece porque eu estou conectado a um ambiente que é acolhedor, que tem uma rede, que tem um suporte. Existem os mitos também, que são barreiras, né, que contribuem, infelizmente, para evitar com que as pessoas busquem ajuda. O primeiro mito é, ao se falar, a pessoa, né, vai dar indícios, estimular, vai ser o gatilho. Não, isso é um mito. Falar ao contrário, permite a pessoa validar o que ela está sentindo. Então, quando eu pergunto para uma pessoa, né, por exemplo, o que supostamente a sua morte eliminaria, ela vai dizer pontos que estão incomodando ela. Então, não tem problema em perguntar, você já pensou em se matar? Isso é uma forma de se conectar a esta pessoa. Outro mito também importante, né, frisar que, uma vez que a pessoa se atentou contra a própria vida, não vai mais se atentar. Pelo contrário, ela está mais vulnerável. Enquanto não desenvolver toda a estrutura de apoio, de suporte, não podemos deixar essa pessoa desamparada. Então, existem barreiras nesse sentido, que a gente pode atenuá-las através do não julgamento, do processo de acolher a pessoa, de não gerar distanciamento, mas sim tentar levar esta aproximação como uma forma de apoio para poder ajudá-la. Puxa vida, são mitos, né, que muitas vezes atrapalham. Olha só, como o senhor falou aí, às vezes a gente pensa, se a gente não falar, né, eles não vai inibir, mas é o contrário, né? Uma coisa que o senhor falou que eu gostaria de destacar aqui, muitas vezes, queridos irmãos, que estão aí acompanhando a gente, ou que estão aqui presencialmente, muitas vezes, essa parte de atendimento psicológico foi associado muito à falta de fé, né? Então, assim, muitas vezes, criou-se a ideia de que passar por um psicólogo, por algum profissional, seria falta de Deus, falta de fé. Na verdade, não é, né? Não é. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por quadros deprimidos, ou talvez até mais profundos, como depressivos, que é o caso de Elias, por exemplo. E Elias, veja, tirando Enoque, foi a pessoa que foi transladada para o céu vivo. Então, se ele não foi uma pessoa de fé, imagine nós, né? Então, não tenhamos esse receio, essa preocupação. Inclusive, como igreja, por isso que a gente sempre mostra materiais. A gente não ganha nada com isso, mas é justamente para educar, para ajudar você a ter materiais, recursos. Todos esses recursos que disponibilizamos aqui é pensando para a gente crescer juntos. Aliás, se você tem passado por algum problema, todos esses profissionais que aqui são entrevistados, são profissionais que nós indicamos você a procurá-los, né? É muito bom passar por um profissional cristão, que tem uma referência, é ético. Foi uma das perguntas que tivemos na sexta-feira, alinhando com os psicólogos. Olha, como ajudar a igreja, porque às vezes a igreja quer passar por um profissional, mas não sabe, tem medo, não sabe.
Então, eles deram várias dicas para a gente, e aqui eu as transmito. Se você precisa de ajuda, procure um desses profissionais. Você tem sempre aí pessoas que são convidadas, que são cristãs, têm uma excelente formação e vão te ajudar nisso. Os contatos deles, inclusive, estão disponíveis, na maioria deles, no artigo que eles disponibilizam. Você sabe que, além desse momento que estamos tendo aqui, nós ainda disponibilizamos um arquivo, que é um artigo que eles prepararam, e um podcast sobre isso. E, além do mais, quando termina esse momento de entrevista, eles ficam no chat ao vivo respondendo as perguntas que você tem. Então, se você precisa de um profissional, estes são, de uma maneira especial, os que recomendamos com muita tranquilidade, ao saber do profissionalismo que eles têm e do cristianismo que eles vivem. Tá bom? Então, não tenha esse medo de procurar ajuda se você assim precise. Doutor, eu gostaria aqui de terminar essa entrevista, que está sendo uma bênção muito elucidativa, com a seguinte pergunta: como podemos dar esperança, uma saída, uma alternativa para uma pessoa que intentou contra a própria vida ou que pensa em fazê-lo? Essa pergunta ela é muito significativa, né? Porque nós estamos falando de uma condição, como eu coloquei durante toda a nossa entrevista, dentro de uma complexidade. Existem várias formas, mas que não são determinantes. O que eu vou pontuar aqui, existem maneiras, saídas para mostrar para você que hoje, que está pensando em tirar a própria vida, existem caminhos para poder evitar. Existem caminhos para que você possa pegar uma alternativa antes de tentar consumar o próprio ato. De uma forma coletiva, de uma forma mais ampla, eu queria destacar aqui como a gente pode ajudar as pessoas. Ano passado, a igreja aqui adventista, ela teve uma ação no ápice da pandemia muito interessante. Os anciões da igreja entravam em contato, ligavam para o membro, perguntando como que estava, fazia uma oração e, claro, desenvolvia uma fala, uma conversa ali. Esse ato, ele é incrível, porque eu consigo tirar da solidão o indivíduo que geograficamente está em outro lugar e eu trago para próximo. Isso daí, como coletivo, a igreja pode fazer muito bem. Outro exemplo aqui da igreja é a ASA. Quando a ASA descobre pessoas que estão também com dificuldades, já faz a ponte com algum profissional. Ótimo trabalho também. Porém, um ponto muito importante, né? Ressignificar a nossa história não é um processo rápido e simples. Por isso, buscar ajuda profissional é muito importante. Não existe uma receita aqui, usando os pozinhos mágicos, uma varinha de condão, que eu, pirim-pim-pim, né, transformo. Mas nós podemos transformar pessoas dando esse espaço. A igreja é um ótimo processo de acolhimento também, como a gente falou. Agora, eu quero uma coisa muito mais rápida, né? Eu estou em desespero agora. Existe o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que é um trabalho específico para esse público que estão em sofrimento. Através do canal dele, 188, ou pelo chat online, tem sempre alguém lá para dar um suporte e estão capacitados e preparados para isso também. O que eu coloco como algo importante, como mensagem final, é que a gente precisa acolher a nossa própria história. Nenhuma dor dura para sempre. Nenhum problema vai permanecer eterno para a sua vida. Por mais que quando a gente tem um problema, a gente está naquela visão única e que só aquilo está acontecendo e torna-se um problema sufocante. Para mim, a gente não consegue ver de uma forma ampla. Para um pouco, né? Às vezes, o sair um pouco, respirar um pouco, para tentar ver, calma, é a única saída, é isso mesmo? A minha história de anos de vida, será que precisa finalizar desta forma? Precisa adiantar um processo natural como a morte? São reflexões muito importantes a ser feitas. Só que, às vezes, sozinho a gente não consegue, pelo momento, pelo abotamento, né, emocional, ou seja, não consigo enxergar mais nenhuma saída, a gente não consegue esse tipo de ajuda.
Então, procurar um amigo, né, procurar uma pessoa que tem esse espaço de acolhimento é muito importante. Se tem vida, tem saída. Lembre-se disso, né? Se tem vida, tem como encontrar uma solução. Portanto, por mais que a gente vive, né, nesse mar de problemas, né, a gente pode conseguir encontrar uma esperança.